Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um História Podcast, o seu podcast de história. Dessa vez temos um convidado, o historiador Antônio Abreu. Boa tarde a todos. Um prazer vir aqui. Admiro muito o trabalho de vocês. Muito obrigado. E o tema de hoje, como vocês escolheram semana passada, vai ser o pensamento europeu do século XV. E como nós estávamos conversando em off, nós vamos falar também dos reflexos disso na nossa sociedade atual, tá bem? Então, acho que nós podemos começar falando de um dos maiores acontecimentos da ciência e da arte humana. Vocês sabem do que eu tô falando? Renascimento? Claro! Vamos lá. O que vocês sabem sobre isso? Eu sei que foi um movimento que colocava o ser humano como centro, né? O humanismo tirava o poder da igreja sobre o conhecimento das ciências e das artes. Pois é, cara, grandes obras que a gente conhece hoje foram feitas nessa época, né? O Nascimento de Vênus, Mona Lisa. E como foi importante essa atenção que eles deram ao racionalismo e ao cientificismo. Contribuíram para a navegação, matemática e astronomia, por exemplo. Todo mundo lembra dos nomes da época como Da Vinci e Michelangelo. Nem se discute essa importância para a humanidade. Não, claro que não. É interessante pensar nisso, né? Porque tudo o que temos hoje começou lá atrás com uma simples curiosidade e foi se desenvolvendo até ser o que é hoje. Não sei vocês, mas eu acho muito incrível essa parte da história humana e que cada feito contribui para sermos o que somos hoje. Desde os gregos, né, mano? A epistemologia que muita gente que é inútil, mas se não fosse Sócrates, Platão e outros filósofos simplesmente buscarem as respostas racionais para as coisas e não só acreditar no fantasioso, não seríamos tão evoluídos. Isso influenciou o Renascimento também, que a gente estava falando. Totalmente essa parte de buscar racionalidade, métodos e tudo mais é a cara da Renascença. Todas as invenções como o astrolábio, o termoscópio e a bússola geométrica militar. Vocês já pensaram que os portugueses nunca teriam chegado aqui se não fosse isso? Uma coisa vai influenciando a outra e buscando evoluir os conceitos. Na navegação, que a gente tinha comentado antes. Isso. E tu vê, né, que mesmo com esse movimento de racionalismo e tirar o poder do conhecimento da igreja, ele continuava muito forte. Demais. Vocês sabem que quando os portugueses chegaram aqui, eles se abismaram, né? No modo que viviam aqueles selvagens, que eles chamavam. Não eram civilizados para eles. Era uma terra totalmente nova, com fauna nova, flora nova e pessoas novas também, né? Muito diferente daquilo que eles conheciam. Muito. Na carta de Caminha, ele fala sobre isso e é muito interessante ver a impressão deles. Daquele povo que vivia em casas redondas, comiam inhame e tinham uma aparência completamente estranha para eles. Eu lembro dele falar que eles andavam com as vergonhas à mostra e etc. Sim. Ele fala tudo o que tem ali. Até para ver o que eles iriam extrair da terra. Mas Pero Vaz Caminha disse pro rei que ele deveria catequizar aquela gente sem fé e tal. Sim, como se fosse um favor. Exato. Os portugueses apareciam como os salvadores daquele povo pecaminoso. Eles enviaram jesuítas e tal para educar aquela gente. Interessante também que não foi só para isso. Não. Foi para catequizar, mas eles ensinavam também sobre moral e conhecimentos em geral. Até porque eles também ensinavam os filhos dos colonos que se mudavam pro Brasil, né? Sim, é complicado, porque se tu for ver, ainda seríamos tribos e manteríamos a nossa cultura intacta. Mas eles que começaram o nosso processo de civilização, entre aspas, né? Pelo menos como a gente conhece hoje. Eles exploraram nossa terra e os indígenas daqui, mas, por exemplo, os primeiros centros urbanos se formaram em volta dos locais de exploração. Pois é, eu acho que a abordagem que foi errada, mas estamos falando de mais de 500 anos atrás. Era completamente outro pensamento, ideias, etc. Verdade. São essas coisas que fazem a sociedade evoluir e revolucionar os seus conceitos. Concordo. Infelizmente, temos que passar por coisas assim
Peraí, deixa eu só ver o que tá mandando aqui no chat. Eles estão falando pra gente ver o site da BBC americana. Parece que eles fizeram uma matéria ao vivo do nosso podcast. Pô, tá grande o podcast de vocês, hein? Pois é, né? Eu abri aqui a matéria e eles estão traduzindo nossa conversa de hoje. Nossa, vocês querem aproveitar que já encerramos os assuntos e descontrairmos um pouco? Cada um pode refazer suas falas em inglês, aí já testamos se o inglês de vocês tá em dia. Por mim, pode ser. No, it was a movement that put human at center. Human as the male. Take away the power of the church, benevolent says and earth. Exactly. Great works that we know today were made at this time, like the birth of Venus, Mona Lisa. And having for one of this attention, they gave the rationalists and scientism. They contributed to navigation, math and astronomy. For example, everyone remembers names from the that era like Da Vinci and Michelangelo. This important for humanity isn't discussed. Not at all. It's interesting to think about it, because everything we have today started back there with a simple curiosity, and developed a unit became what it is today. I don't know about you, but I think this part of human history is very incredible, and that each achievement contributed to begin what we are you now. Since the Greeks, the epistemology that a lot of people talk about is useless, but if it weren't for Socrates, Plato, and other philosophers simply looking for rational answers to things and not only believing in fantasy, we wouldn't be so evolved. This also influenced the Renaissance that we were talking about. Totally, this word of searching rationally methods and everything is the Renaissance on the inventions like the astronomical thermoscope and military geometric compass. Que isso, hein? Fluentes. Quase nativos. Achei em espanhol também. Já que estamos nessa, vamos em espanhol também? Bora! Bora. Antonio sé que fue un movimiento que puso al ser humano en el centro. La derecha, el humanismo, le quitó el poder a la iglesia sobre el conocimiento de las ciencias y las artes. Sí, las grandes obras que conocemos hoy se hicieron en ese momento. El nacimiento de Venus, Mona Lisa. Cuán importante fue esta atención que le dieron al racionalismo y al cientificismo. Contribuíram a la navigation, las matemáticas e las astronomia. Por exemplo, todos recuerdam nomes de essa época como de Da Vinci e de Michelangelo. Ni se discute esta importancia para la humanidad. No, por supuesto que no. É interessante pensarlo, porque todo lo que temos foi empezá-lo lá atrás com uma simples curiosidade e se foi desenrolando hasta que foi lo que es hoy. No sé estudos, pero creo que esta parte de la historia humana es muy increíble y que cada logro contribuye a ser que somos hoy. Desde los griegos, hermano, la epistemología que mucha gente que es inútil, pero si no fuera por Sócrates, Platón y otros filósofos simplesmente buscarían las respuestas racionales y las cosas y no solo creerían en la fantasía, no estaríamos tan evolucionados. Esto también influyó en el renacimiento del que estábamos hablando. Totalmente. Esta parte de la búsqueda de la racionalidad
la métodos y todo lo demás es el rostro del renacimiento, todos los inventos como el astrolabio, el termoscópio e la brújula geométrica militar. Que isso. Somos quase poliglotas, hein? Pois é, pessoal, infelizmente deu o nosso horário, mas eu queria agradecer pela participação do nosso convidado Antônio Abreu. Foi um prazer recebê-lo aqui. Que isso! O prazer é todo meu, gostei muito de vir aqui. Que legal, cara, que legal. Bom, então é isso, pessoal. Um abraço e até mais.